Tem uma situação que é muito difícil de ser verificada, mas ela é possível ter um contraponto e, ao mesmo tempo, a gente tem um mínimo de referências para ler. E eu estou falando sobre a questão das fake news, das notícias falsas, que correm que nem oxigênio, que nem ar pelas redes sociais e principalmente pelo telefone hoje, chega muito facilmente nas casas e como informação, entre aspas, para as pessoas. E existem maneiras de a gente detectar e ter esse cuidado, né? Não é porque um familiar repassa uma informação que ele já recebeu de uma outra pessoa, pode ser um amigo, que essa informação é verídica, que ela é verdadeira, que ela está de acordo com a realidade. Ou minimamente foi verificada antes de ser redigida, escrita e repassada. Então, a gente fala bastante nessa questão aqui e é preciso ter muito cuidado, porque o jornalismo vive um momento muito complicado atualmente, porque para ele se manter ele precisa de recursos para manter pessoas que escrevam, que vão lá colher as informações, traduzir a realidade em palavras, imagens e repassar isso para as pessoas. Só que hoje muita gente faz isso com propósitos negativos e ruins, né? Muitos propósitos políticos, eleitoreiros, eu diria, né? E não com o escopo e a finalidade de orientar as pessoas, mas sim de confundir ainda mais. E a gente vê que isso tem muito ainda. E as pessoas, elas podem, né? Todo mundo que recebe uma informação, mesmo que seja de um familiar, que veio, sei lá eu da onde, olhar primeiramente a fonte daquela informação. E se não quiser acreditar inicialmente, se aquilo quiser ter um pouco mais de verificação, acessa sites, acessa informações, o telefone está ali, está acessando, acessa lá, se for relacionado à saúde, à Anvisa, entidades e órgãos brasileiros e mesmo jornais que tenham publicado aquela informação. E aí a pessoa vai chegar e vai ver lá de repente se aquela informação tem algum fundamento ou não. Porque simplesmente receber um WhatsApp ou um e-mail, ou seja o que for, um correio eletrônico de alguém e dar como verídico, dar como certo aquilo, é muito complicado. Porque uma informação falsa, uma notícia falsa, ela pode ter graves consequências. Tanto para a pessoa, como, de modo geral, para o coletivo, para a sociedade. Porque você está dizendo o seguinte, e vou dar um exemplo banal qualquer aqui, que a rua não tem fim. Está andando de carro e tem uma placa dizendo que a rua não tem fim. Mas a rua tem fim. Mas a placa diz que não tem fim. E é de noite, é no entardecer. Aí tu continua andando com o teu carro. Tranquilo, seguro, porque aquela informação que estava ali posta, teoricamente, pelo governo, pela empresa de rodovias, diz que até aquela rodovia tem fim, tem um caminho. E eu vou guiando meu carro tranquilamente no final do dia, mas aquela rodovia não tem fim, na verdade. E eu chego até um limite e despenco num buraco. Ou eu caio numa ribanceira, bato numa proteção e caio numa ribanceira e morro. Parece exagerado, mas é mais ou menos assim que acontece. Se você recebe uma informação falsa que vai levar você a fazer coisas que terão consequências ao longo disso e efeitos que podem levar até a morte, é muito perigoso. Então, é óbvio que isso eu estou exagerando, mas é assim que funciona. Você vai tomar uma atitude guiado por uma informação que está te levando ao erro objetivo, porque não teve, enfim, simplesmente se acreditou naquilo e foi, com todo de olhos fechados. Então, e isso acontece muito ainda. Absurdamente, parece um exagero, mas não é. Acontece muito.
E todos os dias, de manhã cedo, a gente recebe informação de todo tipo, falando sobre remédios milagrosos. Nós estamos num tempo de pandemia, em que as pessoas não sabem nem o que. Pior, as pessoas têm as suas crenças e ainda ter que ouvir um pastor ou alguém que lida com a religião manipular isso da pior maneira possível, né, para tirar proveito das pessoas. Então, realmente, é um tempo difícil, muito difícil. Mas, mesmo assim, ainda existem formas, maneiras, canais, as pessoas buscar informação e ter um mínimo de orientação para conduzir as suas vidas com bem-estar e um pouco de dignidade. É isso aí.